Queridos, eu quero continuar falando com vocês a respeito daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para nós vivermos a nossa fé. Nós estamos nessa série de mensagens falando no livro de Tiago. Hoje nós iniciamos o capítulo 2, falamos do capítulo 1, agora o capítulo 2, vamos hoje do versículo 1 até o 13. E eu quero hoje conversar com você a respeito de fé verdadeira e fé falsa. Existe fé verdadeira e fé falsa que nós precisamos aprender. Antes, porém, contudo, eu queria pedir para vocês sempre lembrar Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé. Então, ou seja, não saia, não fique saindo, não sei que esteja de extrema necessidade, tá? E guarda o teu coração para ouvir a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Na ministração passada, nós aprendemos com Tiago que nós nascemos da palavra de Deus, que nós ouvimos a palavra, acolhemos a palavra, mas que nós devemos também praticar a palavra. Ouvir a palavra, falar a palavra, não substitui a prática da palavra. Não substitui pôr em prática. Apenas ter uma confissão de fé ortodoxa não substitui a prática da palavra de Deus. Antes de continuar, eu quero falar que nós temos uma visita ilustre hoje, 2 visitas ilustres hoje, né? Meu pai e minha mãe estão ali. Quem não conhece meu pai e minha mãe, aquele de cabecinha branca lá, né? Minha mãe não está de cabecinha branca, porque, né, mãe? Mas são lindos, obrigado pela visita de vocês, por estarem aqui conosco nessa noite, é uma bênção, tá? Sempre falo deles, hoje vocês têm a oportunidade de saber quem são meus pais, né? Eles moram em Dourados e estão aqui conosco hoje. Mas continuando, queridos, Tiago nos mostra que a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós mostramos quem nós somos, indica se realmente nós cremos em Deus ou não. É interessante essa questão de se comportar. Não é uma questão de se comportar só na igreja, ou de se comportar numa escola, numa universidade, ou no trabalho, mas principalmente de se comportar quando não tem ninguém perto de você. Como você se comporta quando você está sozinho. Como você se comporta quando você está sozinho e tem um mundo na sua mão. Como você se comporta? Quando você tem coisas maravilhosas aqui, mas tem coisas perversas aqui também. Não só aqui, mas em tudo, toda a nossa vida. E é algo que nós precisamos sempre trazer. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 João 4:20, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Ponto. Não é ponto, é vírgula. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Queridos, não existe evangelho, não existe reino de Deus, se isso não for verdade nas nossas vidas. Eu posso até ter raiva de alguém, até ficar com raiva de alguém, né? De vez em quando dá vontade de torcer o pescoço de alguém, fazer assim, vontade, mas o que eu não posso, queridos, é fazer com que essa ação se torne algo que faça com que eu não ame e passe a odiar as pessoas. Tem pessoas más? Tem, mas não me dá o direito de odiar uma pessoa má. Tem pessoas que são difíceis? Sim, bastante. Talvez você seja, eu sou bastante difícil. Olha, minha esposa e meus filhos são heróis por me aguentar, né? Mas, queridos, nós precisamos amar. Sabe, nós podemos testar a nossa fé pela maneira que nós vamos tratar as pessoas. Como você trata os outros? Como você trata as pessoas? Como você trata alguém que te trata mal? Como você trata alguém que te deu prejuízo?
que te deu calote. Eu já passei por isso também, gente. Não é fácil. Primeiro momento você tem raiva, você tem ódio, mas depois você tem que amar. Você tem que desejar o bem, orar e abençoar aquela pessoa. O apóstolo Tiago, ele escreve aos irmãos que estavam dispersos, e ele leva para eles uma palavra para instruir como eles deveriam seguir, o que eles deveriam fazer, que eles não deveriam seguir o exemplo dos fariseus, eles não deviam seguir o exemplo, sabe, daqueles que diziam que conheciam a lei, mas viviam não praticando a lei, viviam distante da lei. Homens que eram conhecedores da palavra de Deus, mas rotulavam as pessoas. Colocavam, sabe, rótulo em algumas pessoas, discriminava, valorizava umas, desvalorizava outras. Valorizava quem tinha poder, status social, condição financeira, e desvalorizava quem não tinha. Pastor, mas e quando o senhor fala para a pessoa, igual entra um bêbado na igreja, irmãos, ele pode se converter? Pode, eu já vi muitos se convertendo, se transformando em homens e mulheres de Deus, mas geralmente eles vêm fazer arruaça. Então a gente cuida para que eles não atrapalhem o culto, mas está liberado, todo mundo pode entrar na igreja e fazer parte. A igreja tem que ser aberta para todos, para o rico, para o pobre, e não tem lugar especial para nenhum. Não existe, não pode existir, queridos. Não deve existir. E os fariseus, eles faziam essa acepção de pessoas. Eles deviam tratar as pessoas com respeito, sem distinção de classe social, mas eles tratavam. Eles deviam tratar os mais pobres com a mesma honra que eles tratavam os ricos, mas eles não faziam assim. Eles não faziam isso, queridos. Por quê? Porque eles faziam distinção, separação de pessoas. E hoje Tiago vem nos ensinar, se nós queremos ter uma fé verdadeira, nós precisamos tomar alguns posicionamentos. Primeiro, se você quer ter uma fé verdadeira, você não pode negar os valores da fé em Cristo. E nós vamos ler o texto de Tiago 2, a partir do versículo 1 até o 4, e está aqui no telão também para você acompanhar conosco. Então não negue os valores da fé em Cristo, queridos. E olha só o que a palavra de Deus diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique aqui em pé, ou sente-se aqui no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? E é interessante uma coisa, eu quero trazer um testemunho, porque hoje, dia 24 de junho, né, no dia 24, hoje é 24, né? 23, no dia 24 de maio, a igreja metodista, eles comemoram o dia do coração aquecido, porque foi um dia marcante na vida de John Wesley. John Wesley é o fundador, né, o que começou lá os trabalhos, né, e na verdade John Wesley falava assim, o mundo é o meu púlpito. Ele não tinha um lugar, ele falava, o mundo é a minha igreja, é a minha paróquia, ele até usava isso, o mundo é a minha paróquia. Mas ele teve uma experiência que talvez todos nós devamos ter. Todos nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. E John Wesley, no dia 24 de maio de 1700 e bolinha lá, que eu não lembro, 1738,
ele teve uma experiência, né? Ele vai a uma rua em Londres, esqueci o nome da rua, mas ele vai naquela rua, onde estava sendo pregado, falado lá em Romanos, algo que tocou no coração dele. E olha só o que John Wesley deixa escrito nos originais do seu diário. À noite, fui sem grande vontade, às vezes, querido, sem grande vontade você vem na igreja, mas não deixa de vir à igreja se você não tiver vontade. Não deixa de participar no culto se você tiver com preguiça. Não deixa de estar, porque agora com o culto online, as pessoas deixam, não estou muito afim de ir hoje na igreja, vou assistir online mesmo, é mais cômodo. Eu duvido você assistir um culto online e prestar atenção em todo o culto, porque você levanta, você vai, toma uma água, você vai, pega um suco, pega um sanduíche e vem, não é verdade? É assim que a gente faz. E John Wesley, ele fala assim: à noite fui sem grande vontade a uma reunião na rua Aldersgate, aqui o nome da rua, onde alguém lia o prefácio de Lutero, a Epístola aos Romanos, cerca de 8:45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus realiza no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E uma segurança foi-me dada de que Ele havia perdoado os meus pecados, sim, os meus pecados, e salvou-me da lei do pecado e da morte. John Wesley, ele vai lá nessa rua, Aldersgate, em Londres, num lugar onde estava sendo pregado, e eles estavam falando da Epístola aos Romanos, lendo algo que Lutero tinha escrito, um outro avivalista, um outro homem de Deus, e ele começa a ouvir aquilo, e ele sente o seu coração aquecer, o seu coração pegar fogo, e ele fala: naquele dia eu percebi, eu senti verdadeiramente que os meus pecados tinham sido perdoados, e que eu estava salvo por causa do sacrifício de Jesus, que a minha vida tinha mudado. Talvez, queridos, nós precisamos de ter uma experiência real com Jesus, com o Espírito Santo. Talvez tenhamos a necessidade de parar de ser crente e ser transformados em homens e mulheres tementes a Deus. Porque crente não vai entrar no céu, queridos. Quem vai entrar no céu é aquele que for lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Tem muito crente em pastor, muito crente em igreja, muito crente em instituições. A minha igreja não salva, o meu pastor não salva. Quem salva é Jesus. Como nós dissemos no início do culto, tem tudo a ver com Jesus, queridos. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com esse local, tem a ver com Jesus. Só com Ele. E por isso, queridos, nós não podemos negar os valores da fé em Cristo. Nós não podemos negar isso. Os critérios mundanos, queridos, são baseados em quê? Em sentimentos e intenções egoístas. E nós precisamos saber que muitas vezes nós estamos como o mundo. O mundo, queridos, lembre sempre disso. Nunca faça essa distinção de o mundo são as pessoas lá de fora que não têm Jesus. O mundo é o sistema, não são as pessoas, é o sistema demoníaco que está governando o nosso mundo. Lembra que eu tenho dito para vocês, o mundo jaz no maligno. Quem toma o príncipe deste mundo, queridos? É Satanás. É ele. Então nós precisamos fazer uma separação. O mundo não são as pessoas que não têm Jesus. O mundo é o sistema que está tentando levar as pessoas a abandonar a Cristo, a não entrarem de cabeça no Evangelho de Cristo, a não, seguir os valores da fé em Cristo. Então nós precisamos cuidar com os critérios mundanos. E os critérios mundanos são sempre baseados nisso, queridos, em sentimentos, intenções egoístas.
querem só de si. Trata-se, sabe, por isso que quando a gente lê o texto aqui, trata o rico de modo especial. Por que trata o rico de modo especial? Porque ele vai poder me fazer alguma coisa, algum benefício, vai ter alguma coisa que ele pode fazer. Seja quem for, seja igreja, seja pessoa, seja pastor, seja eu, seja você, qualquer um de nós, querido. Se a gente tratar com diferença, porque fulano, ciclano vai fazer, se eu tratar ele bem, ele vai lá na frente fazer alguma coisa boa para mim. Isso é critério mundano. Outro critério mundano, bom, eu faço distinção do pobre. O pobre eu não quero tanto, por quê? Porque você já pensou, existe uma questão moral. Porque se eu der atenção para o pobre, talvez eu tenha que ajudar. Então, para não ter um problema, sabe, então eu acabo fugindo, sabe, para evitar essa questão de diferença. Às vezes a pessoa foge dessa ideia de dizer que eu posso ajudar o pobre, ou também, se eu ajudar o pobre, né, ele vai ficar dependente de mim. Então, queridos, são critérios mundanos. E o problema, queridos, é que tanto um quanto o outro, tanto o rico quanto o pobre, ajudar o rico ou o pobre, ou olhar para o rico e não olhar para o pobre, sabe, tanto um quanto o outro, é contrário à fé em Cristo, é contrário à palavra de Deus, à verdade do Evangelho. E Tiago nos mostra, queridos, que a fé que nós devemos ter em Cristo deve ser destituída de acepção de pessoas. Nós não podemos fazer diferença entre pessoas. Nós não podemos fazer. Sabe, acepção é fazer julgamento e estabelecer diferenças baseadas em considerações externas, tais como aparência física, status social ou cor da pele. Isso é acepção. Se nós agirmos com acepção de pessoas, que nós estaremos negando a nossa fé em Cristo. Por que, querido, nós estaríamos negando a nossa fé em Cristo? Porque Jesus não valoriza as pessoas, queridos, pela cor da pele, pela beleza da roupa, pelo dinheiro. Jesus não julgava as pessoas pela aparência. Olha só o texto de Mateus 22:16. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhes disseram: mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. E nós precisamos cuidar muito isso, queridos, porque somos muito levados a fazer isso, a acepção de pessoas, a tratarmos pessoas com diferença, a tratar pessoas, sabe, por causa de uma coisa ou de outra. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus não era assim. Se você quer ser como Jesus, porque ser cristão é ser como Jesus. Ser cristão não é fazer parte de uma igreja. Ser cristão não é vir aos cultos. Ser cristão não é ser dizimista, ofertante fiel. Ser cristão é parecer com Jesus. Em prática, em ação. Não é só fisionomia. Tem gente que quer parecer com Jesus na fisionomia, mas ninguém sabe como Jesus era. Nós temos que parecer, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas têm que sentir o perfume de Cristo em você. E Tiago traz essa ilustração, queridos, e nos mostra como devemos tratar as pessoas. Devemos tratar as pessoas igual. Todas elas. Sabe, não devemos fazer diferença. Seja ela quem for, seja ela como for. Nós precisamos agir assim, senão nós estaremos pecando. Se nós estivermos agindo com diferença, nós estamos fazendo conforme os padrões deste mundo. Nós não estamos honrando o Senhor Jesus. Nós estamos fazendo a partir de critérios mundanos, que não confirmam, que não coadunam com a palavra de Deus. Não tem, sabe, junção com a palavra de Deus.
Pastor, mas isso é difícil. Não, essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Se nós queremos ser transformados, nós temos que aceitar a verdade. E temos que mudar, queridos. Temos que mudar. Nós temos que mudar. Segundo lugar, queridos, além de você não negar os valores, se você quer ter uma fé verdadeira, você não pode negar os valores da fé em Cristo, você também não pode negar a graça de Deus. Olha só a palavra, versículos 5 ao 7. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? O que Tiago está querendo mostrar para nós, queridos, é a soberana escolha de Deus. O texto não está dizendo que Deus escolheu os pobres, que Deus santifica a pobreza como algo em si, que não pode ser rico, que ninguém pode ter dinheiro. Não, não está dizendo isso. E não está dizendo que só os pobres vão ser salvos e os ricos não. Embora Jesus tenha dito que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque o rico geralmente, ele acha que ele não precisa de nada e nem de ninguém, porque ele tem dinheiro. Mas esse texto não está querendo dizer disso, querido. A ênfase não é essa, mas que Deus escolheu os que para o mundo são pobres. Não é pobre só de dinheiro. Às vezes a pessoa pode ser rica, mas o seu coração não está na sua riqueza, não está no seu dinheiro. Sabe que em graça, Deus age no contramão do sistema do mundo. A graça de Deus, queridos, é diferente. Lembra que quando a gente fala, né, que o reino de Deus é diferente. Se te bater num lado, dá o outro. Se te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Se te roubar uma capa, dá a túnica. Se te falar mal de você, você abençoa. Se te detonar, você ora por ela. Abençoa a vida. Gente, esse é o reino de Deus. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a verdade da Bíblia. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, é na contramão do sistema, do mundo, queridos. É contra tudo que está falando o mundo. E Deus concede salvação, queridos. Deus concede a salvação a cada um de nós, conforme a sua soberania e sua graça. Não é conforme as coisas do homem, não é conforme o que o homem faz, se o homem é bom, se o homem faz coisas boas, se o homem, faz boas ações. Não é, é por causa dele, é com ele. A salvação não está baseada no mérito humano, no que nós somos. Porque não existe nenhum bom, queridos. Eu ouço muito pessoas falando assim, né? Eu não vou tal igreja, porque lá tem uns crentes que diz que é crente, mas deve para todo mundo, não paga as contas, deve para mim inclusive, eu não passo a crente, porque os crentes são mentirosos. E se tiver alguém aqui desse jeito, você está no lugar certo, porque uma hora o Espírito Santo te pega, e quem sabe transforma a tua vida, né? Se você permitir que Ele faça isso. Porque aqui é o lugar de gente ruim, queridos. Aqui é o lugar de transformar. É onde o Evangelho pode transformar os nossos corações. Onde Jesus pode mudar a nossa história. Então, queridos, nós não podemos negar a graça de Deus. E aí a gente começa a achar que nós somos melhores do que os outros. Porque eu sou cristão. O ímpio. Como assim? Nós somos cristãos? Então vamos agir como Cristo, amar. Vamos fazer como Cristo, perdoar. A salvação, queridos,
Nós não é comprada nem merecida, queridos. Lá em Efésios 2, 8 a 10, fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu tenho, não é pela minha boa ação que eu vou ser salvo. Tem gente querendo comprar a salvação. Tem gente querendo, entregar alguma coisa na igreja para tentar ser salvo. Não, não é por mérito, não é pelo que eu faço, pelo que eu dou, é pela graça, é pela nossa fé em Cristo Jesus. Deus não leva em conta as diferenças raciais, sociais, nacionais, ou qualquer outro tipo de diferença, Deus não leva em conta. Como que Deus nos vê? Deus nos vê diante dEle, todos como pecadores, necessitados da graça de Deus. Todos, você é um pecador, o que está do teu lado é um pecador, uma pecadora, carente da graça de Deus. Todos nós somos assim, queridos. É assim que Ele nos enxerga, é assim que Ele nos vê. E Tiago nos mostra, queridos, aqui nessa carta, que a nossa acepção com as pessoas está em contraste com o agir de Deus, em contraste com o amor dEle. Aqueles que são desprezados a partir de critérios mundanos, são alcançados pela graça, pelo amor de Deus. Sabe quem são essas pessoas? Sou eu, é você, somos nós, e aqueles que ainda hão de vir. Aqueles que você e eu precisamos discipular, fazer discípulos, que Jesus mandou você fazer discípulo, você falar de Jesus, você cuidar de uma pessoa, até que ela chegue à maturidade da fé cristã. Foi isso que Jesus mandou a gente fazer. E aí Tiago mostra essas atitudes, a atitude daqueles homens ricos, que era incoerente, e ele mostra 3 pecados dos ricos daquela época, queridos. Você tem que sempre contextualizar o texto, porque Tiago estava falando dos ricos daquela época. Talvez encaixa muitas coisas com o de hoje, mas olha só, ele denuncia 3 pecados, que eles oprimiam os pobres. Os ricos oprimiam os pobres, eles pagavam um salário injusto, que os ricos levavam os pobres aos tribunais. Mas por quê? Porque eles compravam os tribunais e levavam lá, então eles iriam ser beneficiados. E eles blasfemavam contra o nome de Cristo. Estes eram os ricos daquela época. Este era a realidade que eles estavam passando naquela época. Então, queridos, nós precisamos, nós não podemos ser igual a eles. Nós não podemos achar que é igual. Agora, infelizmente, nós podemos ver muitas coisas, conforme o texto bíblico, acontecendo nos nossos dias de hoje. As mesmas coisas acontecendo. As pessoas pecam contra o Senhor, porque não dão a devida atenção àqueles que chegam no templo. Nós temos falado, queridos, temos falado na reunião de líderes, temos falado na reunião de voluntários. Nós estamos muito mais preocupados dentro da igreja com o nosso irmão, com o nosso grupinho, do que com aqueles que estão nos visitando, do que com aqueles que vêm. Às vezes a pessoa entra, sai, ninguém cumprimenta ela. Eu fico aqui desesperado, porque a hora que eu consigo descer, eu não consigo cumprimentar a pessoa, porque nós estamos preocupados conosco mesmo, com o nosso mundinho, com os nossos amigos, e esquecemos daquelas outras pessoas que precisam da nossa atenção. Que precisam que você vá até elas. Pessoas pecam contra o Senhor, queridos, porque não dão atenção às pessoas. Talvez porque entra suja na igreja. Eu já vi isso, querido. Porque tem alguém sujo ali, passa daqui, longe. É difícil, não é fácil não, gente. Mas, de vez em quando você tem que abraçar algum, que você tem que segurar a respiração. É verdade, mas é difícil. Mas, queridos, esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Não está dizendo aqui que você tem que fazer tudo que, ajudar de tudo que é forma.
né? Mas está dizendo que nós precisamos amar. Peca contra o Senhor, sabe quem trata melhor os que têm mais dinheiro. Peca contra o Senhor aqueles que dão, sabe, liberdade, mais honra a políticos, e aí entra até a liberdade de dar microfone aos políticos para falar. Peca contra o Senhor, porque a igreja não é lugar de política, a igreja é lugar da verdade, do Evangelho de Jesus, da palavra de Deus, porque esses critérios, queridos, são mundanos, e nós temos que cuidar para não ter esses critérios nas nossas vidas. Nós erramos muito, querido, mas nós podemos consertar, nós podemos pedir perdão. Terceiro lugar, queridos, se nós queremos uma fé verdadeira, a palavra de Deus, a Bíblia, nós precisamos sempre encará-la como a verdade. Ela é a verdade. O versículo 8 ao 11 diz assim: se vocês de fato obedecem à lei real encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. A palavra de Deus, ela é a verdade, queridos. E nós temos que meditar na palavra, ler a palavra, para que ela nos confronte. A palavra, ela é luz, que ilumina o que, queridos? Os nossos pecados, mostra onde está pecado. Por isso que tem muito crente que não lê a Bíblia, porque vai ler, vai encontrar os pecados, os erros, as falhas, e aí não quer mudar. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela te mostra quem você é de verdade. Lembra do domingo passado? Se você não esteve presente, escute a mensagem, vai lá no canal do YouTube, escute a mensagem da semana passada. O espelho, a palavra de Deus é o espelho, que você precisa ver e enxergar quem você é de verdade, porque a palavra de Deus mostra quem você é. Sabe aquilo que você esconde, que só você sabe quem você é? A palavra de Deus mostra, eu sei quem você é. Eu te conheço. Essa é a verdade, querido. Então, a essência da lei de Deus, queridos, é amar o próximo como a nós mesmos. A essência é amar o próximo. O amor é o cumprimento de toda a lei, queridos. Amar é tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. Lembra das 3 peneiras de Sócrates? Usa as 3, está na mensagem do domingo passado. Essa eu não vou falar não, vou deixar, quem não viu, deixar curioso. As 3 peneiras de Sócrates. Está lá, mensagem da semana passada. Põe as 3 peneiras na sua vida. E você vai conseguir melhorar muita coisa, querido. O sacerdote, queridos, e o levita, quando nós olhamos ali a parábola do bom samaritano, tinha um homem caído, machucado, foi assaltado e ferido. O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo. Quem vai dar atenção àquela pessoa? O samaritano. Cadê a fé ortodoxa do levita e do sacerdote? Eles tinham uma fé que falavam, que conheciam, que expunham a palavra de Deus, mas a prática, queridos, eles serviam no templo, mas eles falharam em viver a fé. Eles falharam em não amar o próximo. Eles falharam quando a fé deles era ortodoxa, mas estava morta. Por isso, queridos, que eu falo para vocês, nós precisamos sempre trazer os nossos donativos. Isso faz parte, vai demonstrar um pouco da nossa fé em Cristo Jesus. Porque tem pessoas carentes precisando, queridos. Tem trabalho para todo mundo? Tem. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Levar o amor de Deus a essas pessoas. Quem não ama, queridos, é transgressor da lei. O texto que nós lemos diz que se nós tropeçarmos num único ponto, nós somos culpados da lei inteira. Se nós fizermos alguma coisa, sabe? E Tiago ele usa de uma forma que muito inteligente, uma argumentação, sabe?
para com os judeus que se gabavam de obedecer à lei. Os judeus diziam lá: nós somos bons, nós sabemos a lei, nós conhecemos as leis, a Bíblia, nós sabemos, e tem muito crente vivendo dessa forma, mas uma fé morta, desobedecendo a verdade, mostra o conhecimento, mas não mostra a prática, não mostra a atitude. Porque, queridos, ser crente aqui na igreja é lindo, maravilhoso. Vem todo mundo bonitinho, cheirosinho, né? O negócio é ser crente em casa. Primeiro você tem que ser crente em casa. Porque em casa é que a gente mostra as unhas. Sabe a onça, né? A onça está lá bonitinha, mas não espera ela mostrar as unhas, não. Porque a hora que ela mostra a unha, ela vai de cima, né? Então, querido, nós temos que ser crente lá em casa. Crente, sabe, você tem que ser ser verdadeiramente dentro de casa, para começar, sabe, e aí vai para onde você estiver, transmitindo essa fé em Cristo Jesus. E Tiago mostra, ele lembra, Levíticos, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele está trazendo esse texto, está lembrando lá do Velho Testamento. Ele mostra o decálogo, né? Os 10 mandamentos. Quando você descumprir um dos mandamentos, você está descumprindo tudo. Se você não adultera, mas mata, você vai ser condenado do mesmo jeito. Pastor, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas a linguinha não para, né? A linguinha não para. Então, nós temos que cuidar. Porque fala a verdade, irmãos, é bom falar dos outros, né? Não é gostoso falar dos outros? Mas é pecado. Faz mal. Leva para o inferno se não for tratado. Tá? Então nós precisamos cuidar, e Tiago ele vem mostrando isso. Sabe, é isso que nós precisamos. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22 diz: de acordo com as leis de Moisés, a regra era: se você matar, deve morrer. Porém, eu ampliei aquela regra, Jesus está dizendo, e digo que basta que vocês fiquem com raiva. Gente, eu estava preparando esse texto, a mensagem, né? E eu lendo esse texto, e eu fiquei com raiva de uns negócios esses dias. Eu falei: meu Jesus, tem misericórdia, me perdoa, Senhor. Sabe, porque olha só esse texto, gente. Se você matar, deve morrer. Porém, eu ampliei aquela regra e digo que basta você ficar com raiva, mesmo que seja só em casa, para que corram já perigo de julgamento. Se vocês chamarem um amigo de idiota, corre o perigo de serem levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, corre o perigo das chamas do inferno. Isso é verdade, queridos, isso é a palavra de Deus. E nós não podemos negar a verdade da palavra de Deus. E nós precisamos cuidar o que sai da nossa boca. Jesus estava querendo dizer aqui que o ódio, o desprezo, a anulação do indivíduo é uma forma de assassinato. Às vezes você não mata a pessoa, mas fisicamente, mas, sabe, uma das coisas que mais acontece hoje é o cancelamento, né? Eu cancelei fulano de tal, eu cancelei Beltrano, eu cancelei. O ódio, o desprezo, a anulação do indivíduo, queridos. Nós precisamos cuidar disso. Sabe o que acontecia aqui? Tiago estava dizendo que que os crentes daquela época estavam fazendo o quê? Relativizando a lei. Por quê? Porque eles estavam matando as pessoas, mas estavam desconsiderando que isso não era, estavam considerando que isso não era pecado, e eles estavam desconsiderando que aquele que comete uma coisa, cai em toda a lei. E às vezes nós achamos isso, querido. Às vezes nós pensamos isso, mas eu amo a Deus. E o nosso objetivo, queridos, é amar a Deus, amar o nosso próximo e servir a cidade. Você está amando a Deus? Sim, pastor, eu amo a Deus. Uma das formas de você demonstrar que você ama a Deus é amar o teu próximo. Você ama o teu próximo? Aquele, não é o teu próximo que você gosta, que sabe, que é gostoso estar com ele,
aquele que pisa no seu calo, aquele que fala mal de você, aquele que você quer ver todo mundo menos ele. Amar a Deus, amar o próximo e servir a cidade. O que você está fazendo pela cidade? Qual a diferença que você está fazendo na cidade? Queridos, o evangelho o evangelho tem que fazer. O evangelho muda. O evangelho muda. Mas nós estamos numa época onde tem tantos cristãos no mundo, mas não tem muita diferença. Qual que é a diferença que você está fazendo na sociedade? E agora na sua cidade, qual que é a diferença que você faz no seu bairro? Qual que é a diferença que você faz, queridos, na onde você estuda? Qual que é a diferença que você faz aonde você trabalha? Ou você entra no grupinho dos reclamões? Aqueles que, sabe, detonam. Então nós precisamos cuidar, querido. Sabe, Jesus, Ele chama a nossa atenção. Nós precisamos cuidar, queridos. Eles se preocupavam em não adulterar, mas esqueciam de obedecer os demais mandamentos. Esqueciam de obedecer os outros mandamentos. Esqueciam de demonstrar amor pelas pessoas. Em quarto lugar, queridos, o julgamento de Deus. Se você quer ter uma fé verdadeira, lembre-se que Deus vai julgar a todos. Versículo 12 e 13, diz assim: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago está mostrando para nós, queridos, que o procedimento deles deveria ser como alguém que ia ser julgado pela lei da liberdade, da graça em Cristo, não pela lei de Moisés. Eles estavam preocupados com a lei de Moisés e esqueceram de Jesus. Queridos, muitas vezes nós estamos preocupados com muitas outras coisas, esquecemos de Jesus. A diferença de Jesus. Não se esqueça que Jesus vai nos julgar. Mas, pastor, a Bíblia não está dizendo que aqueles que estão em Cristo não serão julgados. Mas você está em Cristo, de verdade? Porque se você está em Cristo, você parece com Ele. Eu pareço com Ele. Se eu estou em Cristo, eu pareço com Ele. Se eu estou em Cristo, queridos, eu não tenho tanta vontade de torcer o pescocinho como eu tenho. Então nós precisamos cuidar dessas coisas, gente. Sabe? Estar em Cristo não é carregar uma Bíblia, não é dizer que é crente, dizer que é membro da igreja fulana de tal. Estar em Cristo é parecer com Ele. E é isso que nós precisamos, demonstrar isso. Tiago está dizendo, está mostrando, queridos, que a atitude deles estava mostrando falta de misericórdia para com as pessoas. Ao invés de estarem julgando as pessoas pela aparência, eles deveriam ser misericordiosos, deveriam tratar as pessoas igualmente. E você sabe o que é misericórdia? O significado é muito mais profundo do que a gente, misericórdia. Misericórdia é assim, até dó de alguém. Não, irmãos, misericórdia, olha só, teologicamente, ele tem um significado de não aplicar a punição merecida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu pequei, eu deveria morrer. Mas aí entra a misericórdia, entra a graça, entra o amor de Deus. Aí eu pequei, Jesus foi lá, morreu na cruz por mim, transformou a minha história. Eu entreguei a minha vida a Jesus, agora eu sou uma nova criatura por causa de Jesus. E aí eu pequei, então Jesus perdoou os meus pecados, já perdoou os seus pecados. Quando Jesus perdoou o seu pecado, o que você vai cometer amanhã? Lá na cruz do Calvário. Mas então está tudo bem, pastor, então está jóia. Não, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender.
Billy Graham, ele fala, eu li uma frase, não sei se foi hoje ou se foi ontem lá em casa, de Billy Graham, que fala basicamente assim, eu não lembro certinho a frase, mas basicamente diz assim, Billy Graham dizendo, que o céu, não vai entrar no céu, pessoas que pedem perdão, mas vai entrar no céu pessoas que se arrependem. Tem que ter arrependimento, queridos. Perdão sem arrependimento não vale nada. Tem que ter arrependimento. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que dizer, Senhor, eu nunca mais vou fazer aquilo. Senhor, isso eu quero mudança na minha vida. Eu já estou terminando, tá, gente? Então, misericórdia, queridos, é isso. E foi isso que Jesus fez, foi isso que Deus fez. Nós deveríamos morrer, mas Ele nos perdoa. Deus foi infinitamente misericordioso conosco, nos concedendo o quê? Salvação, nos libertando da escravidão do pecado, nos libertando da morte eterna. Ele nos perdoou, Ele nos libertou. E nós precisamos usar de misericórdia, queridos, a cada dia das nossas vidas, para com as pessoas. Fizeram mal a você, misericórdia, queridos, use de misericórdia, ame, peça, perdoa, libera perdão. Não carrega o peso nas suas costas. Você sabe, queridos, que se você não perdoar, você está carregando o peso. Se você não perdoar, você dorme pensando na pessoa, você sonha à noite com a pessoa, você acorda pensando na pessoa, você vai almoçar pensando na pessoa, qualquer coisa que você for fazer, você vai tomar banho, você está pensando, você fala assim, esse maldito não sai da minha cabeça, porque você não perdoou. Tem que ter perdão, queridos. Tem que arrepender. Então, e aí Jeremias fala para nós, né? Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso diz que nós precisamos usar de misericórdia também, querido. Se Deus usou de misericórdia para conosco, nós temos também que usar de misericórdia para com todas as pessoas. Pode ser a pior pessoa, pode ter te passado, sabe, eu vi, nós estamos agora, inclusive nós precisamos cuidar muito, essa questão da votação da PL do aborto aí, né, da aprovação do aborto. Nós somos contra, queridos, o aborto. E eu estava escutando uma mulher falar, e ela foi estrupada. E aí, foi feito o processo, tal, a possibilidade dela abortar, e ela disse assim, o médico perguntou, você consegue segurar mais um pouco? Vamos fazer doação dessa criança? Tá, eu consigo. Resumindo toda a história, ela ganhou o neném, a mãe dela foi lá, olhou, ela tinha, acho que 12 ou 14 anos, olhou a criança, voltou e falou para ela, filha, o neném é lindo, se você quiser, nós vamos criar essa criança, não vamos doar não, vamos criar. E elas criaram aquela criança, fruto de um estupro. Não estão fazendo apologia a estupro, de jeito nenhum, eu sou contra. Estuprador tem que sofrer, tinha que ser preso e não sair nunca mais. Podia ficar, e podia ficar na solitária o resto da vida. E eu já vou falar uma coisa, se acontecer qualquer coisa, queridos, eu não tenho esse negócio, a pessoa vem falar assim, pastor, mas se acontecer, e o amor, tá bom, o amor, nós vamos amar, mas primeiro ele vai ter que prestar conta com a justiça. Fez alguma coisa? Quem vem me falar, queridos, eu falo isso, veio falar alguma coisa para mim, queridos, delegacia fica ali, você vai lá, faz um boletim de ocorrência, tem que fazer. E aí, queridos, o que nós observamos? Ela criou essa criança, voltando aqui, resumindo tudo, criou essa criança, e ela falou, hoje meu filho tem 30 anos, é um excelente pai, um excelente marido, e um excelente filho, e um excelente neto. Ela estava dizendo, por quê? Se eu tivesse abortado,
Cristiano Ronaldo, né? Era para ter sido abortado. Quem conhece Cristiano Ronaldo? Tentaram, a mãe dele tentou. Mas ele não quis sair. E hoje, mundialmente conhecido, né? Então, queridos, nós não podemos aceitar, só fazendo um paralelo aqui, nós somos contra o aborto. Talvez você pense assim, mas pastor, eu já fiz um dia. Peça perdão, se arrependa, Deus te perdoa. Deus te ama como você é. Você é importante para Deus. Não carregue essa culpa, esse peso. Errou, errei. Peça perdão, receba o perdão do Senhor na sua vida. E bola para frente. Então, queridos, nós precisamos usar de misericórdia para com as pessoas. Usar de misericórdia. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós precisamos agir. E para você refletir e praticar durante a semana, primeiro, você não deve haver tratamento diferenciado por parte de ninguém na igreja e em qualquer outro lugar. Não é só na igreja não, tá, queridos? Em qualquer lugar. Não pode haver tratamento diferenciado. Não podemos privilegiar alguém, não podemos, querido. Qualquer aspecto, de qualquer jeito. Independente da condição, independente da cor da pele, independente de qualquer coisa, querido. Independente de tudo, queridos, nós precisamos entender que ninguém vai ter um cargo na igreja, porque ele é isso ou é aquilo. Tem gente achando que vem para a igreja, vai ter um cargo porque tem dinheiro. Né? Não deve haver tratamento diferenciado. Segundo, para nós refletirmos e praticarmos, tratamento mútuo na igreja deve ser a partir do princípio da graça de Deus, na igreja e em qualquer lugar. Graça, irmão, amor, misericórdia, deve ser assim que nós devemos tratar. Sabe, nós não merecíamos a salvação, nós merecíamos a morte, a cruz era nossa. A cruz não era de Jesus, a cruz era minha, a cruz era tua, mas a graça, a misericórdia de Deus nos alcançou, e Deus envia o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma nova história. É isso, queridos. Então nós precisamos entender a graça de Deus. Deus nos salvou, e nós precisamos, queridos, agir com as pessoas, sabe, com amor da mesma forma. Em terceiro lugar, nossas ações devem ser sempre pautadas, não pela forma mundana de agir, mas pela palavra de Deus. E para isso você tem que conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia. Ninguém conhece a Bíblia pelo YouTube, viu? A não ser que seja só a Bíblia mesmo. Sabe, ninguém conhece a Bíblia por testemunhos de YouTube. Você conhece a Bíblia lendo, pode ser no celular, pode ser no iPad, no computador, na Bíblia física, pode ser, mas você precisa colocar os teus olhos nela. Você precisa abrir o teu coração. Pode ser até em áudio, mas você precisa parar e ouvir a Bíblia. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu ponho a Bíblia para tocar. Às vezes eu estou viajando, eu ponho a Bíblia ali, eu quero ouvir, eu vou ouvindo a Bíblia. Mas eu preciso parar. Nós precisamos parar. Nossas ações que devem ser pautadas pela palavra de Deus. Então, não se esqueça que nós vamos ser julgados. Todos nós.